Bem-vindos a mais um episódio de A Quarta Parede. Hoje vamos explorar um bocadinho como é que uma simples casa, um armazém vazio ou mesmo até umas ruínas se podem transformar em lugares místicos nas obras cinematográficas. Para isso, contamos com a experiência de Ana Teresa Castelo. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Nuno. Sabes que é uma honra para nós termos-te aqui. Tens um vasto percurso, com uma larga experiência e que até tiveste a sorte de poder trabalhar com grandes nomes da cultura portuguesa. Mas antes de explorarmos esses caminhos, tenho aqui um desafio para ti. Acho que nesta tua jornada artística de construção de cenários, quebraste algumas paredes na vida real. O desafio é: estás pronta para quebrar a quarta parede daquilo que tu fazes profissionalmente? Vamos a isso. É essa a resposta que gosto de ouvir. E sem mais demoras, vamos quebrar a quarta parede. Teresa, quando falamos de arte no cinema ou no mundo da televisão, do audiovisual, acaba por ser um conceito vasto. Até porque recordo-me quando comecei a conhecer um bocadinho sobre este mundo, as pessoas falavam em arte e havia sempre aquela questão: mas arte, mas eu não vejo ninguém com pincéis, não vejo ninguém a fazer escultura, não vejo uma peça artística musical aqui, mas estão a dizer que esta pessoa faz arte. Gostava de começar por aí. O que é arte neste mundo? O que é arte no cinema? No caso concreto do meu trabalho é a cenografia. E é a concepção, isto é, a análise e dramatúrgica das personagens ou dos espaços, e é a concepção depois dos espaços que foram escolhidos e que existem fisicamente e adaptá-los, a concepção e a adaptação para fazerem parte integrante da história que está a ser contada que normalmente é um reflexo dos personagens que habitam esse decor, esse espaço. A arte, na verdade, é isto. A arte da cenografia em que eu trabalho. E na tua opinião, na tua experiência, o que é que para ti é mais desafiante? Porque temos filmes de época, temos filmes que remetem para o místico, temos filmes que remetem para o real, mas na atualidade. Qual é que é o tema ou a temática mais desafiante para ti, para criar estes tais decors, estes tais cenários, dares vida ao mundo que vai contar a história no final do dia? Para mim é tudo desafiante. É um trabalho que eu adoro fazer. Gosto particularmente de fazer época, mas na verdade considero tudo um desafio. Talvez época, e dependente da época, possa ser um bocadinho mais complexo, porque a pesquisa agora é relativamente simples de fazer com a internet e com livros, e temos muito material à disposição. A questão só é depois encontrar adereços, decoração. Talvez a época seja um bocadinho mais complexo, mas é tudo um desafio sempre, porque depois não é só representar, é encontrar um ponto de união e de comunicação com o realizador, com o diretor de fotografia, encontrarmos uma unidade criativa, na verdade. O nosso trabalho não é um trabalho individual, nunca. É sempre um trabalho de equipa. De uma forma primeira com o realizador e com o diretor de fotografia, e depois dentro da equipa de arte, com o aderecista, com o primeiro assistente, é sempre um trabalho de equipa. Isso é muito agradável. E nesta parte em que, portanto, eu percebi aqui que se calhar havia dois passos. Um primeiro passo com um realizador, diretor de fotografia, digamos assim, com aquele núcleo duro, não quer dizer que manda na obra, mas dita como é que as coisas acontecem. De alguma forma define criativamente o que é que vamos mostrar, sim, o que é que queremos mostrar. E depois há o outro passo com a equipa de arte. Não é um trabalho estanque.
Nunca, é um trabalho sempre de equipa. E consegues dar aqui um exemplo de um que tenhas feito recentemente, por exemplo, de um trabalho de época que tenhas feito? De época, eu acho que a última coisa que fiz de época foi a travessia. Participaste tu, também não estavas na... Se calhar foi um sósia meu, não sei. Foi, não fizeste a travessia. Não tenho a certeza. Tenho ideia que fizeste. Não confirmo nem desminto. A travessia que se pode ver na RTP Play, se não estou em erro, com realização do Fernando Vendrell, direção de fotografia do Pedro Cardeira, e que é sobre a travessia do Atlântico Sul pelo Gago Coutinho e o Sacadura Cabral, que nós aprendemos todos na escola, mas quanto a mim tem uma importância da qual me apercebi agora nesta série, e que fiquei com uma admiração brutal por aqueles homens e por todos os pioneiros da aviação, que era um tema no qual eu nunca tinha pensado muito, não fazia parte dos meus pontos de interesse, e passou a fazer. E era passado nos anos 20. Portanto, é complexo filmar anos 20 atualmente, por exemplo, em interiores. As tomadas, os interruptores, a parte toda da luz elétrica, é bastante complexo. Exige muita alteração. Estavas numa sala, decente, digamos assim, com tomadas e tudo mais. Como é que fizeste para moldar essas salas? E como é que se faz desaparecer? Olha, depende. Em algumas situações temos que tirar as existentes, pôr nossas, antigas, porque agora é relativamente fácil encontrar. Há um revival de uma série de coisas, e as tomadas e interruptores são uma delas. E é relativamente fácil encontrar. Substitui-se, põe-se um cabo nosso. Claro que isto é tudo falso, porque quem acende a luz é o departamento de iluminação. Portanto, não precisamos ter uma coisa exatamente funcional a maior parte das vezes. Pomos uma coisa nossa, pomos cabos elétricos nossos que recriam os da época. Outras vezes tem que se tapar apenas. Há locais onde filmamos que não nos permitem intervir muito nas paredes. Outra coisa é, por exemplo, a cor das paredes. Agora usa-se muito branco. Na altura não se usava de todo o branco. Cores, papéis de paredes com flores, com riscas. Portanto, nesse caso, temos que trabalhar em sítios que nos permitam fazer mudanças. Pintar tudo. Mas eu ia perguntar isso já. Tinha havido um desafio, de repente entras numa casa, se calhar com o papel de parede mais foleiro que alguma vez viste na tua vida, e de repente dizes, bom, estão a ver esta casa assim, com este aspecto muito fora de série. Sim, sim. Pronto, isto agora tem que ser uma casa dos anos 80. Sim. Não, temos que forrar e depois temos que repor como estava. Tenho uma equipa, tenho pessoas na equipa que fazem esse trabalho normalmente. Pintura com outra cor. Olha, por exemplo, na travessia, nestes anos 20, tínhamos um Bristol, que era um jazz club da época, de dança. Filmámos isso num palacete semi-abandonado, uma casa apalaçada semi-abandonada na Junqueira. Ok. O que é que fizemos? Tivemos que forramos, arranjei um papel de parede muito bom, que passa muito bem por época, forramos, depois pintámos aquilo, mudámos tabuletas que foram também feitas, tudo à mão. No final, a decoração nestas situações é alugada, a maior parte das vezes. Devolvemos tudo, tirámos tudo das paredes, voltámos a pintar com a cor que estava e pronto, e no final devolvemos o espaço físico como ele estava. Se calhar melhor, porque como disseste que pintaram por cima, depois tirar. Essa divisão onde fizemos o Bristol estava pintada de novo. Tinha começado a ser recuperada e começaram precisamente pelos salões que nós quisemos usar. Num dos salões fizemos uma pequena homenagem a um pintor de quem eu gosto muito, que morreu muito novo, que é o Santa Rita Pintor. E usámos, do qual sobreviveram muito poucas obras, porque ele mandou queimar tudo quando morreu. Sobreviveram 3, se não estou em erro, e sobreviveram fotografias de algumas obras, e nós fizemos a recriação de umas obras que não sobreviveram também. Sério? Que foram pintadas, pintámos.
Pintámos e usámos na decoração das paredes. Portanto, houve aí todo um trabalho de preparação que foi feito. Presumo que isso não tenha sido feito no momento de vamos para ali agora preciso que vocês em 2, 3 dias mudem isto. Não, foi um decor que demorou muito tempo a fazer. Esse não foi 2, 3 dias, esse foi 1 semana e meia, talvez, que é muito pouco tempo para se fazer estes trabalhos, mas é um desafio. É o trabalho que nós temos. Temos que conseguir adaptar. Pronto, menos tempo, temos que ter mais pessoas. Mas tudo se faz. Não há nada que não se faça. Isto é uma história que é mais recente, mas tens um vasto percurso que começou se calhar até no teatro. Começou no teatro. Arrisco-me a dizer. No São Carlos, na ópera até. E como é que foi essa primeira experiência? Não sei se ainda estavas a tirar o curso. Estava no segundo ano. Segundo ano. E de repente vais para o Teatro São Carlos fazer esta ópera. Como é que foi? Olha, eu não comecei, eu não sabia que existia cenografia. Este curso não sabia que existia. Na altura, na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde continua a haver. Eu fiz design de moda no IAD, que era muito perto do São Carlos. Na altura o IAD era ali ao lado, era na Rua Capelo, a parte dos cursos de design de moda. O meu primo era adressista no São Carlos e eu comecei a ir visitá-lo. E uma vez ele recebeu uma visita de um amigo que estava precisamente no último ano da Escola Superior de Teatro e Cinema em cenografia. Eu pensei, este curso existe, é isto que eu quero fazer. E no ano seguinte fiz o 3º ano de IAD de Design de Moda e o 1º ano de Conservatório ao mesmo tempo. 2 cursos ao mesmo tempo? Tinha aulas das 8 da manhã, acho que era às 8 ou às 9, não me lembro, até às 5 da tarde no Conservatório, na Escola de Teatro, e depois até às 6 da tarde, depois às 7 começava no IAD e ia até às 11 da noite. Foi um ano muito difícil esse. Mas pronto, ficou feito. Terminei o curso de moda, onde eu percebi que não queria trabalhar em moda, mas queria trabalhar em figurinos. Pois era aí que eu ia tocar agora, que é não queres trabalhar em moda, mas no entanto também trabalhaste na parte de figurinos. Figurinos já gosto muito, é muito interessante. Trabalhar em figurinos, em teatro, em cinema não. Mas em teatro sim, e em adereços e em cenografia, em teatro. Na altura, depois, no 2º ano do IAD, no 2º ano do Conservatório, esse meu primo precisou de imensa mão de obra para fazer um Eugênio Onegin no São Carlos, e então contratou-nos a nós e a uma parte da turma do 3º ano. E a nós do 2º ano. E então, pronto, confirmou-se se era o que eu gostava de fazer, era aquilo que eu gostava de fazer. E pronto, depois continuei sempre a trabalhar em teatro, maioritariamente. Mas entretanto chega a um ponto na tua vida onde tu fazes a transição de teatro para televisão, ou seja, trazer aqui do mundo se calhar das novelas, não sei se foi logo direto. Não foi direto. Eu, entretanto, tive a minha filha mais velha e decidi que não podia ter um ritmo de trabalho muito violento, nem à noites, nem nada, e então fui para o Porto dar aulas na Academia Contemporânea de Espetáculo. E entretanto apanhei a formação do grupo de teatro da Academia, que é o Teatro do Bolhão, que ainda hoje existem ambos os espaços e são fantásticos. E então aí trabalhei em figurinos. Depois decidimos, passado uns anos, depois tive a minha filha mais nova, depois decidimos voltar para Lisboa, e em Lisboa comecei a trabalhar em televisão, precisamente novelas, na cenografia, na decoração. Pronto, e depois foi um percurso. Trabalhei muito em televisão, depois comecei a trabalhar em cinema, em televisão fiz novelas, depois séries, e depois em cinema. Há aqui um nome que me vem à cabeça: Paulo Oliveira. Paulo Oliveira é o pai das minhas filhas. Fomos colegas e conhecemos-nos no conservatório. Fomos colegas desde o 1º ano, começámos a namorar, depois casámos, depois tivemos as miúdas e trabalhámos sempre juntos enquanto... desde o 1º ano do conservatório até nos separarmos. Quando nos separámos, estávamos ainda a trabalhar juntos. Depois a nossa vida seguiu caminhos diferentes, mas fomos colegas e profissionais em conjunto ainda perto de 20 anos. Não, 24 anos.
em que trabalhámos sempre juntos. Quer dizer, fizeram esse percurso desde o início. Desde o início. Os dois estavam-se a formar, fizeram a formação juntos, depois foram fazendo este... Foi. E ele continua a trabalhar na área e eu também, mas agora já em caminhos separados. Há aqui pontos, portanto, figurinista, depois avançaste para a parte de decoração e cenografia. Sim. O que é que te fez mudar de repente de figurinos para eu quero seguir cenografia? É isto? É uma área em que eu consigo ter mais materiais de criação, estou mais à vontade. Continuo a fazer figurinos pontualmente, muito pontualmente em teatro, porque eu recomecei penso que há 3 anos, talvez há 3 anos, não me recordo, a trabalhar com o Teatro da Terra, com a Maria João Luís e o Pedro Domingos, e com eles comecei a fazer cenografia e figurinos. E, portanto, continuo a trabalhar pontualmente e gosto bastante. Em cinema é preciso uma série de conhecimentos e de uma forma de trabalhar com a qual eu já não estou muito à vontade. Eu sinto-me muito mais confortável na cenografia, para responder à tua pergunta de porquê a mudança, não é? Tem a ver com os materiais e com... não sei, algo que é muito mais interessante para mim. Ainda bem que falas nessas diferenças, porque queria-te aqui provocar com uma pergunta. São mais 4 afirmações. Mundo da publicidade versus mundo da televisão versus mundo do cinema versus mundo do teatro. Sim. Olha, eu em publicidade tenho pouca experiência. Fiz para aí 2 ou 3 publicidades, não tenho feito muita coisa. Tenho trabalhado mais em audiovisual, cinema, séries e em novelas. É muito diferente a gestão do trabalho. Depende muito de cada situação concreta e eu adoro trabalhar em todas. Portanto, qual é que é o teu maior desafio na parte artística? Qual é mundo? Que é? Sim, nestes diferentes, qual é que é o maior desafio que tu tens? Ou se calhar, tornando a pergunta um bocadinho mais acessível, qual é que foi aquele projeto que tu fizeste que ainda hoje te lembras de uma forma viva e emocional que não te importavas de fazer outra vez? Lembro-me de todos. Eu adoro todos. O desafio maior é conseguir chegar à ideia, encontrar a ideia, encontrar o caminho, que não é, para mim não é imediato, demora algum tempo a encontrar caminho. Olha, posso dizer que gostei muito de trabalhar. Eu conheci a Maria João Luís numa série de filmes que pertenciam a um grupo de filmes chamados Contado por Mulheres, da UCBAR Filmes. Fiz esse contato por mulheres com Maria João Luís, gostei muito, trabalhámos muito bem as duas juntas e depois ela convidou-me para fazer o Lugre do Bernardo Santareno com o Teatro da Terra. Eu gostei muito de fazer também esse pequeno filme que se chamava A Hora dos Lobos. Foi muito agradável de fazer e está muito presente, porque o trabalho de mesa, o trabalho de preparação desse filme, eu acho que foram para aí 2 ou 3 dias, foi muito tempo, foi muito demorado, ficou muito bem preparado e foi muito mais simples para mim depois chegar à ideia. Consegues-nos levar um bocadinho também. Nesse filme da Hora dos Lobos, consegues-nos levar um bocadinho pelo teu processo de preparação, criativo, se ainda te lembraste, como é que fizeste? Olha, foi um trabalho que foi todo analisado. A Maria João é encenadora e é atriz. E eu acho que eu gosto muito do trabalho dela, ela é muito boa, portanto ela tem está muito habituada a fazer a preparação, toda a análise, toda a dramatúrgica, este trabalho todo de trás, de fundo. E com essa base toda feita, é muito mais fácil depois chegar às ideias, Foi-te entregue um universo criado, quase? Não, foi trabalhado o universo na minha presença. Estás a ver? O universo foi criado na presença de todos, que é uma coisa que acontece no teatro.
muitas vezes. Começamos sempre, e é uma coisa engraçada, eu gosto muito de trabalhar com a Maria João, é uma coisa que acontece sempre, que é as primeiras leituras e análise, normalmente em teatro, fazem-me ter logo a ideia do cenário e depois vou pensando, vou trabalhando, mas normalmente a primeira ideia que surge é a certa, é que está certa, é que serve melhor aquele espetáculo. E isso eu acho que se deve muito à preparação. Voltando aqui então à Hora dos Lobos, que parece, como falaste, da forma vívida das memórias que ainda tens desse projeto. Ok, passámos esta fase, já estás tudo estruturado, fizeram tudo, como disseste, na tua presença, a criação, esta exploração do universo. E depois como é que foi? Porque tiveste que, se calhar, fazer decoração de vários espaços, ou até arranjar objetos, porque a arte acho que não passa só pela parte de criar o cenário, passa também por arranjar os objetos, os materiais, ou seja, se calhar, eu não reconheço o filme, vou-te ser honesto, mas penso que tenha sido feito preciso mais adereços e outros. O filme foi inteiramente filmado em Cantanhede, portanto foi feito em muito pouco tempo, tivemos, se não estou em erro, 2 semanas de rodagem ou 3 semanas de rodagem, foi muito pouco tempo. E os decors tivemos que os encontrar lá, portanto eram casas, praias, locais lá que, portanto, fizemos uma reperage, que é uma ida da equipa a locais identificados pelo produtor de locais, pelo reparador, que entretanto procurou nos espaços, neste caso na cidade, espaços que pudessem servir, e depois fomos visitar e perceber o que é que aqueles espaços precisavam para poderem funcionar na nossa série. Não era série. Filme? No nosso filme. E depois foi pensar de que forma é que poderíamos transformar os espaços existentes. Já com a base toda dramatúrgica, toda pensada e trabalhada e falada no trabalho de mesa. Nesse trabalho de mesa, vocês pensam logo, se vamos para um lugar fechado, as paredes têm que ser desta maneira, tem que haver estes objetos, isto tem que ser montado desta maneira, ou é algo que depois acontece no local? Não, tem que ser no local, porque nós acabamos por estar bastante dependentes do que é que vamos, isto é, não são projetos que trabalham com milhões de euros, portanto temos que sempre encontrar uma adequação dos espaços que existem à nossa história e àquilo que nós gostaríamos de fazer. Portanto, não pode ser feito assim de uma forma muito... mãos largas, queremos isto e vai acontecer isto que nós queremos. Normalmente esse é um dos desafios, que é adequar os espaços que temos disponíveis àquilo que queremos fazer. E isso também é um elemento criativo que eu acho muito desafiante. E como é que superas esse desafio? Como é que geras esta parte de não haver um budget enorme de milhões? Tenho que criar este lugar, tenho que dar vida a este universo para depois os atores, quando aqui forem, ou a luz, ou a iluminação, ou quando os outros departamentos cá vierem, nós conseguimos criar o universo que queremos mostrar ao público. É difícil dizer-te assim, porque depende dos espaços. E isto é, até há locais que visitamos e que não são possíveis sequer. Até gostava. Que desafios é que as pessoas geralmente põem, ou que os locais põem para não ser possível fazer? Porque, por exemplo, imagina que a transformação necessária num local era de tal ordem que gastava uma fatia brutal do orçamento e é uma filmagem de um dia em 30. Não é possível fazer ali, temos que encontrar um espaço que se adeque mais às condições de filmagem que nós temos. Já te aconteceu alguma vez teres que lutar, se calhar para a errada, mas haver uma discussão organizada com um departamento de produção ou um departamento de realização, porque estávamos aqui num conflito entre budget versus aquilo que vocês queriam montar? Normalmente não, porque normalmente eu consigo, com o meu primeiro assistente, normalmente, fazer uma avaliação de quanto é que vamos gastar em cada espaço por alto. Portanto, assim que percebemos que para conseguirmos fazer aquilo que gostaríamos naqueles espaços, vamos rebentar o orçamento, avisamos imediatamente a produção e percebemos se temos que andar um bocadinho para trás, escolher outro espaço, alterar o projeto, ou se pode ser viabilizado a mais verba para tornar possível aquilo que gostaríamos de fazer naquele espaço. Normalmente não
há muita discussão. E em relação à ideia, por exemplo, em relação à realização, muitas vezes tem uma ideia que é um bocadinho diferente da minha. O desafio para mim é corresponder à ideia da realização, porque para mim, a minha não é um desafio para mim, eu tenho, já sei, não é? Eu sei fazer. E podes dar a tua ideia à realização e é aceito? Posso, ou é muitas o lado da vezes realização é soberana e não dá? Não, muitas vezes é. Mas para mim o desafio maior muitas vezes é adequar um espaço com o qual eu não me identifico àquilo que o realizador quer, porque isso para mim é que é um desafio muito estimulante. É juntares quase que o útil ao agradável, que fizes ali a criação É ir pelo caminho mais difícil. É ir pelo caminho mais difícil para mim. É mais. Mas existe para ti a opção de ir pelo caminho mais fácil ou este é o único caminho, o mais difícil? Há sempre. Normalmente há a possibilidade sempre de, às vezes, do decor, da ideia do realizador concordar perfeitamente com outro espaço e de ser o caminho mais fácil. Não sei, também é bom. Então. Mas o desafio maior é um espaço que eu à partida não vejo como o melhor, conseguir transformá-lo. E nestes processos criativos, se calhar alguns de mais tensão que outros, alguma vez cometeste um erro em que tu achaste a minha carreira acabou aqui? Não, já aconteceu ficar muito, muito cansada e ter que parar durante aí uns 2 meses por excesso de trabalho, por estar esgotada. Isso já aconteceu. Mas nunca a pensar que não quero fazer mais isto não é o que eu quero, ou isto tem que a minha carreira vai parar aqui, isso não. Mas ter que não fazer o trabalho que ia fazer a seguir, aconteceu. Mas já erraste? Sim, isso eu acho que é impossível não errar. Eu acho que é impossível não errar. Acho que, sei lá, há tanto. Olha, errar, todos nós temos opiniões diferentes de tudo, muitas vezes, portanto, um erro. Errar, estás a falar, errar em que sentido? No sentido de pôr uma coisa que não é de época, num filme de época, ou de errar a análise da personagem? Errar a análise, por exemplo, da criação de um sítio. Pode ser, possivelmente sim, não me lembro de nada, mas é possível que sim. É possível. Aliás, se eu agora voltasse atrás aos decors que fiz, se calhar fazia diferente. Sabes que era uma coisinha que eu tinha aqui para te perguntar. Era exatamente isso. Se voltasses atrás, com base naquilo que tu já sabes, o que é que farias? Faria diferente. Farias igual? Farias diferente? Não, de certeza que ia aproveitar a oportunidade para mudar. Eu acho que mudava as coisas todas. Acho que tentaria fazer diferente. Não voltaria a fazer igual. Se eu tivesse a oportunidade de repetia diferente, não repetia igual, que era muito chato, não é? Não, acho que fazia. Há tantas formas, há tanta forma certa e errada de fazer as coisas. É tão. Pronto, há muitas possibilidades. Certo e errado são 2 conceitos que eram um bocado relativos. São. Principalmente numa área como a arte. Muito. A arte já do conceito de si parte de algo subjetivo, dentro daquilo que é o mundo artístico. E nesta arte de cinema ou de séries televisivas, portanto o audiovisual, ainda se calhar mais abstrato é. Sim. Eu gostava normalmente era ter um bocadinho mais tempo, normalmente do que o que tenho, para trabalhar. Gostaria de ter mais tempo, porque é preciso tempo para criar as camadas que os decors precisam. Não é? E normalmente trabalhamos com pouco tempo, mas pronto, isso é que eu gostava muito e acho que enriquecia, acho que era bom, acho que valorizaria bastante o trabalho, a qualidade final. E achas que essa parte do tempo é algo que as pessoas interpretam de forma errada sobre aquilo que tu fazes? Não, quer dizer, não sei, não sinto isso. Eu é que sinto, eu gostaria de ter mais tempo porque gostaria de ter tempo para estar nos espaços, pensar depois de montar a base, porque chegas a uma sala que esvazias por norma e começas a montar decoração. Eu desenho, portanto à partida tenho o espaço desenhado com a decoração exata que quero usar, que passa à minha equipa, mas mesmo assim depois há pormenores sempre que só vemos quando o decor está montado e que são coisas de ambientação,
pequenas, há algumas que não têm nada a ver com o espaço, com a personagem, que são coisas que nós temos em nossa casa ou no nosso local de trabalho que diferem, que não têm nada a ver e que são anacronismos ou em relação, por exemplo, uma coisa que a minha avó me ofereceu, que eu tenho lá em casa, mas que não tem nada a ver com o resto da decoração e que não faz sentido na pessoa que eu sou. E está lá porque é uma recordação. Esse tipo de coisas faz falta sempre. Eu gosto muito de introduzir nos decors e muitas vezes com pouco tempo não se consegue ir aprofundar tanto. Eu não consigo aprofundar tanto. E as pessoas sabem que isso é digamos assim, há aquela expressão do easter egg, que é muito usado agora nos tempos. Easter egg, o ovo da Páscoa, que é uma expressão utilizada para esses detalhes, esses pequenos detalhezinhos que são postos, que só algumas pessoas é que sabem e identificam. Olha, na travessia, neste que te contei, realizado pelo Fernando Vendrell, temos precisamente, é sobre a aviação, não é? Os pioneiros da aviação. E temos na entrada do Bristol, pintei, quer dizer, pintou a Constança com um desenho meu, as paredes temos a porta de entrada e depois temos 2 paredes pintadas com um anoitecer, com as estrelas. E isto ninguém percebe, não é? Ninguém percebe que não há espaço físico para ler aquilo. Parece que vou ficar a perceber agora. Mas temos do lado esquerdo a ursa maior, que indica a estrela polar, portanto a orientação no hemisfério norte, e do lado direito temos o Cruzeiro do Sul, que te indica a orientação no céu para te identificar o Polo Sul. Portanto é a forma como os aviadores e navegadores se orientam pelas estrelas no hemisfério sul. Portanto temos estes 2 que não se percebe, foi pelo gostinho, pelo prazer de fazer. Super interessante. Não fazia ideia desse significado para já e do facto de isto terem posto nessas paredes, que calhar quase que opostas, uma de um lado, outra do outro, para essas indicações para os navegadores ou mesmo para as pessoas que estavam agora a iniciar a sua jornada, sendo os primeiros pioneiros da aviação, sim. Para explorar e terem forma de se orientar. E há mais algum outro tipo destas surpresas que coloques, umas coisas só tuas, únicas, que se calhar mais ninguém saiba? Olha, por exemplo, fotografias. As fotografias que normalmente eu uso de forma... normalmente quando temos casas, quando temos interiores, eu costumo colocar fotografias da família, dos atores mais jovens, ou algo que ajuda a contar a história, mas ponho muito mais fotografias normalmente porque faz sentido, porque eu temos em casa, eu pelo menos tenho. E eu fiquei com as fotografias todas dos meus avós, dos meus pais, tudo. Portanto, a minha família, as fotografias da minha família andam a correr os decors todos. É um álbum. Os decors todos são um álbum. Tudo, correm todas. Depois eu tento recuperá-las, mas nem sempre recupero. No outro dia, uma das pessoas com quem eu trabalho, a minha filha Matilde, chegou com uma série de molduras que eu pedi para um decor e lá estavam fotografias da nossa família que por acaso tinham ficado com a pessoa que nos alugou as molduras e recuperei assim. Pronto, neste caso recuperei as fotografias. Mas são cópias, não são originais, não é? Mas normalmente uso muito, é um recurso, porque os direitos de autor os direitos são meus, eu posso usar à vontade, não é? Os fotógrafos eram, sei lá, o meu avô, o meu pai, portanto posso usar aquilo, estou à vontade com os direitos. Quer dizer, e a equipa sabe, a redação sabe que estavas lá a meter, ou és tu? É uma coisa tua, única? É minha. É minha. Tua marca? Não, por acaso não costumo contar. Não, uso que se adequem, não é? Se fizerem sentido. Uso as que fazem sentido e normalmente nem por acaso acho que nem nunca disse ao meu pai. Então vamos manter isso aqui um segredo entre nós. Fica entre nós. Teresa, vamos entrar agora no nosso próximo tema. Vamos acelerar aqui um bocadinho o ritmo. Sim. Com uma série de perguntas rápidas. Muito bem. São quase perguntas de sim ou não. Algumas delas com temas que se calhar não te passaram pela cabeça e que não tivemos a discutir até agora.
Também. E a pergunta para ti é se estás pronta para arrancarmos. Pois estou. Vamos a isso. Qual é que é a tua frase clichê favorita? Tudo tem solução. Ananás na pizza. Não. O que é que levarias para uma ilha deserta e porquê é que seria esse objeto? O telemóvel, acho eu, se tivesse e uma antena para contactar alguém para me vir embora. Dia ou noite? Dia. Banda favorita? Tens alguma? Tenho várias. Uma. TikTok, TikTok. Eu gosto de Django Reinhardt. Tens alguma palavra favorita? Espetacular. Está mesmo muito calor e tudo. Desculpa, há toda uma história. Se tivesse um livro sobre ti, qual o título que darias? Ai, não sei. Superpoder que quisesses ter? Teletransporte. Comida favorita? Gambas. Qual Camarão. qual é que é o hábito mais caricato que tens? Não sei. Não sei se. Acho que não o vou partilhar. Mas estou a pensar no que é. Está bem, off-camera depois dizes. Muito. Só para satisfazer aqui a curiosidade da nossa equipa. Que insulto é que tens orgulho que te chamem? Ai, nenhum, acho eu. Não Esta sei. nunca, ninguém está à espera. Se tivesse um grupo de fãs, como é que se chamaria? Ai, não sei. Gostas de trabalhar sozinha ou és mais jogadora de equipa? De equipa. Qual é a coisa mais estranha que tens na tua lista de coisas que queres fazer antes de morrer? Não é estranha, é difícil. É uma volta ao mundo. Olha, Mas é em 80 difícil. dias? Não precisa de, não, mais tempo, um bocadinho. Eu pensei, talvez, 80 dias, não, um bocadinho mais, talvez. 3 meses, talvez conseguisse, não sei. Se pudesses começar um rumor sobre ti, qual é que seria? Não, nada. Por fim, a nossa última pergunta deste momento. Se quebrasses a quarta parede da tua vida, o que é que dirias ao público que estaria a assistir ao espetáculo? Muito obrigada. Muito bem, chegamos ao fim do nosso momento dos quick shots, das nossas perguntas rápidas. Para fazermos aqui uma espécie de um wrap-up de tudo o que falámos e da tua história de vida, de toda a experiência que tiveste e que ainda hoje vais tendo, cada vez mais. Tens alguém a quem gostasses de agradecer pela influência que teve na tua vida? Tenho. Acho que foi muito importante para mim a minha professora da Escola Superior de Teatro e Cinema, Eugénia Vasques. Foi muito importante para mim. E o meu avô Machado também foi muito importante para mim. Que ainda hoje é lembrado nas fotos que pões nos diferentes decors. Exatamente. E o meu pai, de alguma forma, sim, também. E assim foi, chegámos ao fim de mais um episódio de A Quarta Parede, onde explorámos o mundo da arte e da cenografia. E já sabem, não percam o próximo episódio, subscrevam, comentem e partilhem com os vossos amigos e metam aquele like. Até à próxima.